Bergen, fundada no século XI para controlar o comércio de peixes ao longo de toda a costa norueguesa, tornou-se a capital de um vasto reino que se estendia da Irlanda à Groenlândia e incluía as Ilhas Shetland, as Ilhas Faroé e a Islândia. Em 1350, a cidade passou a estar sob domínio alemão. Os mercadores da Liga Hanseática estabeleceram seus armazéns no distrito de Bryggen, que na época ficava bem no porto. Reconstruídas após o incêndio de 1702, as casas de Bryggen, com suas fachadas de madeira colorida, agora estão listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. As casas se tornaram a vitrine de Bergen, a capital cultural da Noruega. Porta de entrada para os fiordes, Bergen é sem dúvida a cidade que melhor representa os laços forjados ao longo dos séculos entre este país e o mar. Um fato único na história marítima, os navios. A empresa Hurtigruten tem fornecido serviço de passageiros e carga ao longo da costa norueguesa de forma contínua, 365 dias por ano, desde 1893. Partimos de Bergen, a bordo de um desses navios expressos costeiros. Nossa viagem nos levará a Kirkenes, 2.500 quilômetros ao norte, na fronteira com a Rússia. Navegando ao longo da costa, entrando e saindo dos fjords mais secretos, estamos prestes a descobrir a Noruega, vista do mar. Durante a noite, o barco para várias vezes em pequenos portos ao norte de Bergen. Estamos a caminho do nosso primeiro destino, Alesund. No início, em 1893, o barco Hurtigruten fazia a rota de Trondheim até Tron e Hammerfest. Mais tarde foi expandido. Agora vai de Bergen a Kirkenes. Nós paramos em 34 portos. Nós chamamos Hamburger. O barco parte de Bergen e a viagem de ida e volta de Bergen a Kirkenes e de volta a Bergen cobre cerca de 2.500 milhas náuticas. Isso é aproximadamente quase 5.000 quilômetros. Agora a empresa Hurtigruten está se movendo cada vez mais em direção ao turismo, mas ainda fornecemos serviço para a população local. As pessoas pegam o barco para ir ao hospital ou fazer compras na cidade. Elas o utilizam para visitar familiares e amigos. E temos outro trabalho importante, entregando o correio para a região costeira, especialmente para a região mais ao norte da Noruega. Eu não falo norueguês. A
A estrada de Bergen a Lessa é longa, interrompida por fiordes que precisam ser atravessados por ferris. Então, às vezes, os noruegueses preferem pegar o ferry expresso costeiro e carregar seus carros diretamente no barco. Os passageiros, que são em sua maioria turistas, têm algumas horas de parada para visitar a encantadora cidade de Alersund. Este porto pesqueiro é um dos mais movimentados da Noruega. Daqui, os arrastões navegam para o norte, em direção ao Mar de Barents e às vezes até a Groenlândia. Mas o que dá à cidade seu charme é sua arquitetura. Nos velhos tempos, como em toda a Noruega, casas e armazéns eram construídos de madeira. Em 1904, um enorme incêndio devastou a cidade. Harald, que tem uma paixão pela história de sua cidade, nos conta o que aconteceu depois disso. O estilo Arte Nouveau se espalhou pela Europa de aproximadamente 1895 a 1910. Esse foi o período mais rico para o Arte Nouveau. Meio do período Alesun pegou fogo. Foi período rico para a Arte Nouveau. E bem no meio daquele período, Alisson pegou fogo. 50 arquitetos desceram à cidade para trabalhar em sua reconstrução. Eles foram treinados na Alemanha, Escócia, Inglaterra, França, na Bélgica, etc. Eles vieram com suas ideias e as colocaram em prática aqui. É isso que explica este estilo particular de Arte Nouveau. Mas o que distingue Alesun são as torres de canto, o uso de pedra bruta e os frisos nas fachadas. E o que é excepcional é a uniformidade de estilo em todos os distritos. Existem muitas cidades europeias com edifícios muito mais bonitos, mas o que é notável aqui é que há cantos deles. A extensão da arquitetura Arte Nouveau aqui é impressionante. Nós também precisamos de alguma tela em Budê. Os passageiros estão de volta a bordo, os porões estão carregados. Então o Nordli solta as amarras e continua sua viagem em direção a uma das paisagens mais bonitas da Noruega, o Geirangerfjord. Navegamos pelo fiord por várias horas, viajando mais de 100 quilômetros para o interior. Antigos vales glaciares invadidos pelo mar tornaram-se o símbolo da paisagem e da natureza noruegueses. O fiord de Geiranger, com suas 7 irmãs, as cachoeiras mais famosas entre as muitas que despencam das montanhas, é um dos locais mais visitados da Noruega. Durante o século XIX, o rei da Inglaterra, o imperador da Alemanha e muitas outras cabeças coroadas ancoravam todos os verões na pequena vila de Geiranger, aninhada no fundo do vale.
O que você vê aqui ao nosso redor são áreas de paisagem protegidas. Isso significa que não é permitido fazer grandes construções ou novos desenvolvimentos na área de paisagem protegida. E isso nos dá a crença de que podemos preservar nossos valores naturais também para as futuras gerações. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos de desenvolvimento. Não queremos ser um museu histórico ou apenas preservar da maneira como estamos hoje. Precisamos de desenvolvimento. Precisamos também criar novos postos de trabalho para criar novas indústrias e negócios. Então, precisamos considerar como podemos fazer isso cuidando do nosso patrimônio mundial. Quando o turismo começou há mais de 100 anos, havia apenas agricultores aqui. E os agricultores eram bastante pobres também. E quando o primeiro navio de cruzeiro ou o primeiro transatlântico entrou no fiord, os agricultores descobriram que podiam ganhar dinheiro com os turistas ou visitantes que chegavam. Então, eles começaram, na verdade, a transportar os turistas para as montanhas para mostrar a vista e exibir a bela paisagem natural. E começou com cavalo e continuou com automóveis antigos, automóveis veteranos. E hoje temos ônibus transportando turistas da mesma forma, mostrando aos visitantes do turismo as paisagens naturais espetaculares que os glaciares criaram aqui na Noruega. O Nautilus dá a volta e segue de volta pelo fiord em direção ao oceano. Durante a noite, continuamos rumo ao norte, em direção a Trondheim, uma cidade protegida do céu do oceano pelas muitas ilhas que se estendem ao longo da costa. À medida que nos aproximamos de Trondheim, passamos por outro navio da Hurtigruten, provavelmente em sua viagem de retorno de Kirkenes para Bergen. A primeira capital da Noruega unida, Trondheim, foi por muito tempo porto de partida para as expedições vikings às terras do extremo norte. Sim, e então pegamos um pouco de cobertura, e depois temos maçã e ameixa, e diferentes ameixas, que temos agora. Nossa, morango e todas as outras frutas vermelhas acabaram. É tarde demais, então agora é um pouco de... Havia uma cadeira quente lá. Havia uma cadeira quente lá? Sim, eu já arrumei minhas coisas e eu vou levar. Trondheim é a capital religiosa da Noruega. A enorme catedral gótica de Nidaros, que também era o nome da cidade na Idade Média, é um lembrete de que, naquela época, a jurisdição do arcebispado se estendia até a Islândia e a Groenlândia. Quando o rei da Noruega visita Trondheim,
Ele fica neste palácio, o maior edifício de madeira de toda a Escandinávia. Os armazéns coloridos que margeiam o rio são, junto com os de Bergen, um exemplo primário de arquitetura em madeira. Fogo, água e geada são tantos inimigos que aqueles que tentam preservar esses edifícios têm que enfrentar. Esses armazéns são os restos e as memórias do porto da cidade, construídos para armazenar mercadorias que entravam e saíam da cidade, e ainda preservados. Várias dezenas dele. Acho que 3 dezenas dos realmente antigos do século XVIII e início do século XIX, construídos principalmente em madeira. Essa construção apertada, em madeira, de troncos, muito especial para a arquitetura norueguesa. Durante todo o dia seguinte, continuamos nossa jornada para o norte, em direção a Solvavair, nas Ilhas Lofoten. Obrigado. Pela manhã, cruzamos o Círculo Ártico. 66 graus, 33 minutos de latitude norte, 33 minutos de latitude norte. Este barco é o MS Lofoten. Ele foi construído em um estaleiro de Oslo em 1964. É o único barco tradicional que restou.
não possui todo o conforto dos barcos novos, mas há passageiros que viajarão apenas no Lofoten. Sempre que passamos por outro barco da empresa indo na direção oposta, sempre nos cumprimentamos assim. Estamos aproximando de Beldor. Tudo bem. Este pequeno porto costuma ser muito movimentado, pois Bod está situado bem em frente às Ilhas Lofoten. Muitos noruegueses pegam os barcos Portogruten apenas para atravessar para Solvavair, o porto dos Lofoten. É também a oportunidade de entregar uma ampla variedade de mercadorias. O trem para em Buda não é um trem. Ao norte de Buda, então, é muita carga de Buda. E do extremo norte. Desde que saímos de Bergen, fizemos cerca de 15 paradas. A partir de agora, o Nordus navegará para o oeste, em direção às Ilhas Lofoten. Em Solvavair, deixaremos o Nordes. Em alguns dias, embarcaremos em outro barco da Hurtigruten, em um porto diferente das Lofoten, para continuar nossa viagem. Lo é a palavra sueca ou antiga norueguesa para lince. E Foden significa pé então. Se você olhar no mapa, parece um pé de lince saindo para o oceano. Mas Lo também significa sombra do vento, como em Lilo. Então, poderia ser o pé que protege os pescadores do mau tempo do oceano. Mas, realmente, não sabemos o que Lofoten significa. A forma da ilhas é resultado da Era do Gelo, particularmente a última, que ocorreu há apenas 12.000 anos. E entre nó e o continente há um fjord, o Fjord Oeste, e temos a corrente do Golfo, que também naquela época estava quente. Então, a camada de neve, ou a camada de gelo, que cobria a Escandinávia Central simplesmente derreteu ao sair e tinha apenas de 300 a 500 metros de espessura quando saiu daqui. E através disso, temos os bonitos vales arredondados que você vê aqui atrás, e o pico saindo do gelo, que era no Nata.
E é assim que Lofoten é como é hoje. E, na verdade, é como se fosse um pedaço dos Alpes que foi jogado no oceano. Essa é Lofoten. Embarcamos em um pequeno barco de excursão para visitar o Trollfjord, um dos fiordes mais estreitos e selvagens da Noruega. No meio do fjord, encontramos outro barco da Hurtigruten para embarcar outros passageiros. Mais tarde, participamos de uma festa de pesca surpreendente. Assim, então, é muito importante que você mantenha o polegar na linha. Caso contrário, ela desce rápido demais. No caninho para baixo, você para. A linha aqui. Move a vara para cima e para baixo. Se você não pegar nada, você deixa descer um pouco mais. Mova a vara e eu já tenho um peixe. Então você só precisa tirá-lo. Aqui está. Ah, isso é bom. Agora, coloque a bola no chão. Uau! Como foi? Precisamos de peixes para as águias do mar mais tarde. Vamos alimentar as águias do mar com os peixes que pegarmos. A pena. Pena. A pena. Well. Muito trabalho. Muito trabalho a fazer tudo acontece. Aqui no centro, na capital de Pequim. Logo estamos cercados por um bando de gaivota. Elas aparentemente estão acostumadas a vir em busca de comida. Na verdade, é muito difícil pegá-los. Quando tem filhotes, eles estão ocupados e, como no verão, havia muitos peixes no mar e eles caçam para si mesmos com armas. Eles são selvagens e selvagens. Mas olhamos para o céu para avistar os primeiros rapinantes. Eles circulam por um bom tempo, depois mergulham para pegar os peixes que jogamos para eles.
Saímos do Fjordkraal bem a tempo de ver o sol se pôr sobre os Lofoten. Durante o verão, Solvair é um porto tranquilo. Mas no inverno, milhares de arrastões vêm de toda a Noruega para pescar skrei, um tipo de bacalhau que passa pelas águas quentes de Lofoten para se reproduzir. Então, até a próxima temporada. As poucas fábricas ainda em operação finalizam o processamento do stockfish, bacalhau seco. Ao norte dos Lofoten estão as Ilhas Vesteralen, onde conhecemos Arelda e Leila. Eles são Sunny, anteriormente conhecidos como Lapões, e escolheram retornar à terra de seus ancestrais. Eu sinto algo especial por esta área. Sim, claro. É como se fosse minha casa. É como o seu apartamento na cidade. E o apartamento de outra pessoa na cidade. Esta é a minha área. Este é o meu distrito e eu amo isso. É uma área muito importante para o povo Sunny. E a cultura Sunny sempre foi. E se você olhar para baixo aqui nessas pedras, não sabemos para que elas eram usadas. Talvez para domar os animais neste. No início, eles encontraram um lugar aqui para uma fogueira. E isso tinha 1000 anos. Então, eu fico com a pele de galinha quando passo por esta área. E é uma coisa muito importante as fundações para a cultura Sunny nesta área. Algum modo de vida é dividido em 8 partes diferentes do ano. Temos 8 estações. Enquanto Noruegueses, eles têm 4 e a cada estação seguem os renas. Você sabe, ser um proprietário de renas não é apenas um trabalho, é um estilo de vida. Temos que seguir os rena. Eles não nos seguem, porque eles fazem a mesma coisa, na mesma época todos os anos. E eles fazem essas coisas há milhares de anos. Se você começar na primavera, todos os bezerros nascem em maio, sempre. E em julho e agosto é um período muito ocupado para nós, porque então temos que subir para as montanhas e viver com os renas, para marcar os bezerros recém-nascidos. E são muitos deles e temos que ir lá, muitas vezes, a cada verão.
Nós somos muito privilegiados por viver dessa maneira. Nós também estamos muito orgulhosos da maneira como estamos cuidando da natureza. Estamos vivendo com a natureza, na natureza, da natureza. E isso é muito importante para nós, cuidarmos dela. Em Astad, embarcamos em nosso novo barco, o Trollford, para continuar nossa jornada em direção a Tron, a capital do norte. Ao longo do século XIX, Trons serviu como a base para todas as expedições polares a Spitsbergen e ao Ártico. Aqueles dias são, é claro, coisa do passado, mas as aventuras dos grandes exploradores como Amundsen e Nansen ainda estão muito presentes na memória norueguesa. Durante a parada, os passageiros podem visitar o Museu Polar e os passageiros mais jovens, que podem estar menos interessados na história, podem ir à polaria para assistir aos leões marinhos brincando. O Fjordtroll sai de Trons ao anoitecer. Embarcamos na última parte de nossa jornada, que nos levará a explorar a parte mais ao norte da Noruega. Obrigado. Para muitos passageiros, a parada em Honningsvåg é um dos destaques da viagem, pois é a porta de entrada para o Cabo Norte.
Sim. Nosso papel e nosso trabalho hoje são os mesmos de antes. O que é diferente é que antes, a Hurtigruten transportava quase tudo, peixe e produtos do Mar do Norte da Noruega para o sul, especialmente para Trondheim e Bergen. A tristeza especialmente conta Trolle e Moto Bargan, e geralmente temo isso. O processamento de peixe desapareceu em certas regiões. E os métodos mudaram. Este garoto, bem, Ross assumiu. Isso significa que o transporte de peixe também diminuiu drasticamente. Quanto ao transporte do sul para o norte, as coisas estão praticamente como sempre foram. Enviamos produtos frescos do sul do país para o norte. Desculpe, Clone, ou ainda o almoço. Obrigado. Acho que quase todo mundo vai para Cabo Norte diretamente porque é a principal atração aqui. Todo mundo quer ver o ponto mais ao norte da Europa. Então, eles apenas pegam um ônibus na estação de ônibus lá e vão para Cabo Norte. Eu venho de Madrid e lá tudo é uma loucura, sempre bem lotado com pessoas ao redor. E aqui é apenas pacífico. É como algo que você não pode pagar com dinheiro de jeito nenhum. Há 10 anos, havia 6.000 pessoas aqui. A maioria deles ganhava vida na indústria pesqueira hoje. Somos apenas 3.000, e apenas 100 vivem da pesca, portanto, somos cada vez menos. Estamos envelhecendo. E os jovens não se dedicam à pesca. Eu vivo em Onigsfjord. É o paraíso na Terra. A vida aqui é maravilhosa. Nós temos tudo, nunca fico doente. Nunca tenho dor de dente e em breve farei 70 anos. Ou... Entramos no Mar de Barents, a caminho de Kirkenes, o terminal norte da linha costeira.
Kirkenes parece uma cidade pioneira. Ela surgiu no meio da tundra, após a descoberta de depósitos de ferro na região. Aqueles tempos de prosperidade ficaram para trás, mas longe de ser um obstáculo. A atual economia fraca parece uma bênção para os noruegueses que escolheram viver aqui. Kirkenes é uma última. Fronteira, uma última. Terra de oportunidades. É a estátua, que mostra o soldado do Exército Vermelho, que libertou esta área em outubro de 1944. E esta foi a primeira parte livre da Europa na Segunda Guerra Mundial. E como você pode ver, ele está de pé com o pé em um bloco, e esse bloco costumava ser uma águia. E a águia representava a derrotada Alemanha nazista. Então, é bem diferente do que deveria ser. Como sabemos, logo depois, os russos se tornaram nossos inimigos e a Alemanha se tornou nossa amiga, através da OTAN. E eles decidiram que a águia tinha que ser removida. Os tempos mudaram. E os russos, agora, são nossos amigos novamente. E alguém quer ter a águia de volta. E eles acham que ela pode estar localizada aqui, em Kirkenes, em algum lugar. Então é quase como uma pequena história de detetive. Nós viemos aqui todo fim de semana. No verão, pescamos um pouco. No outono, colhemos frutas silvestres. E caçamos. A temporada de caça começa em setembro. Nós caçamos perdis do campo. Depois a temos para o jantar. E naquela direção, a 3/4 de hora a pé, temos lagos cheios de peixes. No verão, vamos acampar lá. É isso que fazemos aqui. No inverno, andamos de snowmobile ou esquiamos na área. E nós caçamos. É uma boa vida. Você continua me perguntando por quê. Por quê? Eu estou triste. Você continua me perguntando por quê. Por quê? Eu estou triste. Tudo o que posso dizer é tente andar uma milha nos meus sapatos. Outro dia foi especial. Foi nosso aniversário de casamento. Outro dia foi especial. Foi nosso aniversário de casamento. Eu tive de trabalhar até tarde. E a noite terminou em miséria. Eu disse, garota desabou. Na cova foi o melhor. Isso é feito há 60 anos nesta fazenda. Sim, meu pai construiu esta fazenda após a Segunda Guerra Mundial.
Agora eu tenho 22 e vou comprar mais algumas vacas e para o próximo ano eu terei de 25 a 27. Todo o leite para a produção de queijo vem das minhas vacas. Sim, e esse leite tem apenas 1 hora de idade quando vai para a produção. Então, é uma produção fantástica. Sim. No inverno, as vacas não saem. Então, cuidamos da grama do escampo e a secamos no segundo andar. E há uma comida realmente muito boa para as vacas, para o leite e para o queijo. Temos muita luz no verão. Normalmente, temos sol o dia todo e a noite toda. Sim, e carregamos nossas energias nesse período. Sim, claro. E o uso dele em novembro, dezembro e janeiro. Sim. Eu não estou isolado aqui. Estou no meio do mundo. Você sabe. Sim. Estou no meio do mundo. A cidade fica a apenas 40 minutos de carro. Sim. E o que mais? Para o aeroporto, são 40 minutos. E são mais 2 horas até Oslo, no final, da Noruega. Vai de avião, direto daqui, para Oslo. E então estou a 3, 4 horas de Paris. Eu acredito. Está no meio do mundo. Sim. Sem problemas.